Bom dia, alunos. Dando continuidade ao nosso assunto sobre sistemas, nós vimos, por exemplo, na aula passada, o sistema digestivo, né? Então, vimos cada componente do sistema digestivo, cada órgão do sistema digestivo e suas funções, a função de cada órgão que o sistema digestivo compreende. Hoje, nós vamos falar sobre outro tipo de sistema, que é o sistema respiratório. O sistema respiratório, alunos, ele está diretamente ligado à nossa produção de energia. E vocês vão ver na aula de hoje, inicialmente, como isso acontece. Tranquilo? Vamos lá. Sistema respiratório. Ele está no capítulo 9, na página 152. Livro aberto. Todos com livro aberto. Vocês sabem disso. Ciências. Livro aberto. Caderno aberto. Estamos sempre aprendendo, beleza? E eu quero que vocês estejam com o livro, porque ele é ferramenta fundamental para a aprendizagem de vocês. Então esteja anotando, porque a atividade ela contabiliza a nota de vocês, ela representa um grande peso na nota de vocês. E eu não preciso nem falar que ela salva o bimestre, né? Então vamos lá, livro aberto, página 152, acompanhe comigo. Vocês já se perguntaram, já fizeram o seguinte questionamento: quanto tempo eu fico sem respirar? Vocês já aprenderam a respiração? Qual foi o máximo período de tempo que vocês já aprenderam a respiração de vocês? Eu, por exemplo, professor Hugo, eu consigo prender minha respiração em 30 minutos. Não acredita em mim? Não acredita que eu prendo minha respiração em 30 minutos? Pois bem, eu vou começar a aprender agora. Eu não vou respirar até o final da aula. Quem não acreditar em mim vai reprovar. Beleza? Não quero que vocês prendam a respiração. Não prendam a respiração, pelo amor de Deus. Mas, aqui algumas curiosidades. Por exemplo, o dinamarquês Stinkin Severinski, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Eu não sei dinamarquês. Estabeleceu o recorde de tempo prendendo a respiração durante 22 minutos. Lembrando que eu estou prendendo a respiração desde já. Então, já contou aí alguns minutos. Vamos ver se eu quebro o recorde até o final da aula. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu o recorde dele no Guinness Book, prendendo a respiração durante 22 minutos, que é esse carinha aqui, ó. Veio para Dedéu. Ele prende a respiração durante 20 minutos. Para vocês terem uma ideia, 20 minutos. Quem gosta de Friends aí? A série Friends. Não a série Friends, mas por exemplo, sei lá, um episódio de Uma Hora de Aventura, por exemplo. O episódio de Uma Hora de Aventura dura mais ou menos 20 minutos. Então ele prende a respiração durante esse tempo, mais ou menos. Então vamos lá. Ele prende a respiração por esse tempo. Guardem aí. A gente tem outros exemplos naturais de não só uma pessoa, mas uma população inteira, que no caso são os Bajaus. Os Bajaus são uma pequena comunidade da Indonésia. Eles vivem em casas flutuantes ou cabanas de madeiras apoiadas sobre a água. Tá vendo aqui, ó? Cabanas e madeiras boiando ou apoiadas sobre a água. E eles conseguem prender a respiração por volta de 20 minutos. Então, o que é os Bajaus? Os Bajaus são uma população da Indonésia que vivem no mar, em parafitas, que são essas casas aqui, e que vivem naturalmente de pescas, de mariscos, peixes e frutos do mar em geral, né? Então, o que eles fazem? Eles têm que pescar e eles não utilizam nenhum equipamento para respirar. Eles simplesmente mergulham e ficam embaixo d'água durante 20 minutos. Perdão, 20 minutos não, 2 minutos. E voltam e respiram de novo e descem mais ou menos esse tempo. Então, o que acontece com eles? Eles são uma população que sofreu mais ou menos uma mutação por seleção natural. Vocês vão ver isso no 7º ano, como o processo de evolução ele acontece nos seres vivos, através da seleção natural. Mas mais ou menos eles adquiriram essa habilidade e isso está no material genético deles, está no sangue deles, essa habilidade. Beleza? Então, continuando. Por que precisamos respirar? Aí a gente tem alguns exemplos aí, né? Do cara aí que está sem respirar, dos bajaus, dos povos bajais da Indonésia.
e o professor Hugo, que está sem respirar até agora, por que precisamos respirar? Se eu seguro minha respiração, por que precisamos respirar, alunos, queridos pequenos? Bom, primeiramente vocês lembram da nossa querida amiga mitocôndria. Eu já esqueci o nome. A mitocôndria. A mitocôndria é aquela organela que é responsável pela produção de energia. Então, o que ela faz no nosso corpo? Produz energia, como nós vimos no primeiro bimestre. Então, nós respiramos. Eu não respirei agora, mas foi um exemplo. Eu não estou respirando. Nós colocamos o ar para dentro dos nossos pulmões. Colocamos o ar para dentro dos nossos pulmões e no ar que nós colocamos para dentro dos nossos pulmões tem alguns gases. Entre eles o nitrogênio, o gás carbônico e o oxigênio. O nosso pulmão se infla, como vocês vão ver na aula de hoje, na próxima aula. E nesse processo de inflar, nós retiramos do ar que entra nos nossos pulmões o oxigênio. E nós utilizamos o oxigênio para quê, pequenos? Para quê, meus queridos alunos? Para a produção de energia, como vocês vão ver no próximo vídeo. A produção de energia nas nossas células ela é fundamental e o oxigênio cumpre essa função de produzir energia. Então, se eu estou pensando, se eu estou falando, se eu estou me movendo, é graças à minha respiração. Está colocando oxigênio para dentro do meu corpo para produzir essa energia. Tranquilo? No nosso planeta nem sempre existiu oxigênio. Lá por volta de 3 bilhões de anos a 3,5 bilhões de anos, durante o período arqueano, surgiram organismos novos, organismos que não existiam, que são as chamadas cianobactérias, que são esses bichinhos verdes aqui. São bactérias que realizam o processo de fotossíntese. Pegam a energia do Sol, produzem alimento e, como resíduo, produzem oxigênio. Jogam oxigênio para fora. Beleza? Então, o oxigênio começou a ser produzido a partir dos primeiros organismos fotossintetizantes. A partir dos primeiros organismos fotossintetizantes que o oxigênio começou a surgir na nossa atmosfera. Tranquilo? Aí veio as plantas e aí o processo começou a ficar cada vez mais hardcore, começou a ficar cada vez mais punk. Mas, enfim. Vamos lá. Para entendermos como o sistema respiratório funciona, nós precisamos entender como os órgãos e cada parte do sistema respiratório funciona. Primeiro, nós temos a cavidade nasal e a cavidade oral, que nada mais é do que a nossa boca. Não são coisas novas, pois nós já vimos lá no sistema digestivo. Lá no sistema digestivo já vimos a cavidade nasal e a cavidade oral, que é a boca. O ar entra por dentro dessas duas cavidades, através da cavidade nasal e através da cavidade oral, que está separada pelo septo. Perdão, pelo septo não, pelo céu da boca. Beleza? Então o ar entra por essas duas cavidades. Ele passa pela nossa faringe. Lembra lá da faringe do sistema respiratório, sistema digestivo? A faringe ela é porta de entrada ou para o sistema digestivo, através da faringe, obviamente, ou para o sistema respiratório, através da laringe. A laringe aqui, ó. A faringe está aqui e a epiglote. Vamos retomar o conteúdo, porque deve estar meio bagunçado na cabeça de vocês. Temos o narizinho e temos a boquinha. O ar ele entra ou pelo narizinho ou pela boquinha até a faringe. Tranquilo? Que é a faringe, ó. Essa cavidade aqui, a faringe. Lembra lá da faringe, lá no sistema digestivo? A faringe ela é porta de entrada para o sistema digestivo. O que tapa a faringe e o que impede o professor de não entrar comida no nosso sistema respiratório? Essa membrana, essa bichinha bem aqui, ó. A epiglote. A epiglote fecha a faringe ou fecha a laringe, permitindo assim que a comida não entre no nosso sistema respiratório. Lembrando que isso aqui só entra gás, só entra o ar,
beleza? Não entra nada sólido. É por isso que nos engasgamos. Quando você está bebendo água e se engasga, aquela sensação horrível de tosse, é porque água ou alimento entrou na sua laringe. Tranquilo? Tranquilo, pequenos? A laringe, pequenos, ela é porta de entrada para um tubo chamado traqueia. A traqueia é um tubo que conecta o nariz e a boca aos pulmões. Ó. Nós temos 2 pulmões, um do lado esquerdo e um do lado direito. Tranquilo? Os pulmões, eles são responsáveis por inflar, encherem de ar. E como eu já falei para vocês, no ar vem vários gases, inclusive o oxigênio. E o oxigênio que nós retiramos do ar. Então vem, passa pela laringe, boca, laringe, traqueia, que é esse tubo, até os pulmões. Nos pulmões nós temos os bronquíolos. Os bronquíolos, eles são ramificações da traqueia. Então tá aqui a traqueia, tá vendo a traqueia? E a gente tem os bronquíolos, ó. Os bronquíolos são como se fossem galhos mais grossos de uma árvore. Ó, tá vendo? Aqui é o tronco principal da árvore. E os bronquíolos são os galhos menores. Na ponta dos bronquíolos, que são os galhos maiores das árvores, temos os alvéolos. Os alvéolos são esses sacos, que são chamados também de sacos pulmonares, que se inflam de ar. Vocês estão vendo aqui esses tubos em azul e vermelho? O que vocês acham que são isso? Tirando lá da aula sobre tecidos. Os alvéolos pulmonares, meus queridos alunos, são ricos e são extremamente vascularizados. O que significa ser vascularizado? Ter muitos vasos sanguíneos lá. Então nós temos aqui veias em vermelho e artérias em azul. E eles são ricamente vascularizados. Por que raios, professor? Os alvéolos pulmonares são ricamente vascularizados. Porque o oxigênio, meus queridos alunos, que nós respiramos, e lembrando que eu estou sem respirar até agora, estou quebrando novo recorde, hein? Os alvéolos pulmonares que se inflam de ar, que é o ar que nós respiramos, e o oxigênio que entra dentro dos nossos pulmões, tem que passar para a nossa corrente sanguínea. Como vocês vão ver lá em sistema circulatório, a corrente sanguínea é a estrada do nosso corpo, é a porta de entrada para tudo. Então, o oxigênio que entra nos nossos pulmões cai na corrente sanguínea e vai para o resto do nosso corpo até chegar nas nossas células. Por que, professor, tem que chegar nas nossas células? Porque o oxigênio é que ajuda a produzir energia em todas as células do seu corpinho. Todas as células do seu corpinho precisam de energia e a energia precisa de oxigênio para ser produzido. Então, o oxigênio vai até os alvéolos pulmonares, cai no sangue através dos vasos sanguíneos que estão presentes lá e vão para todo o seu corpinho lindo. Beleza? Eu vou focar um pouco aqui na laringe, porque na nossa espécie ela é muito importante, principalmente pelo ato que eu estou fazendo agora. É me comunicar com vocês, que é produzir palavras, que é produzir sons, por causa justamente das cordas vocais que nós temos, chamadas também de pregas vocais. Aqui está a laringe, isso aqui é a laringe, ó. Isso aqui é a traqueia, vendo a traqueia? E isso daqui é a laringe, até aqui é a laringe. Nós temos a epiglote aqui. Lembra da epiglote? Que é essa membraninha aqui. Ela fecha. A epiglote fecha quando nós não estamos respirando ou falando. Então ela fecha. Aí quando estamos comendo, principalmente. Temos aqui o osso ióide, que não vem ao caso agora. Mas é um osso. Professor, o nome já está aí. Pregas vestibulares, que são essas pregas, chamadas também de pregas vocais ou cordas vocais. E nós falamos porque elas realmente vibram. Se vocês fizerem o exercício de fazerem algum som, tipo, vocês vão sentir as pregas vocais de vocês ou cordas vocais vibrando. Com a saída
com a saída do ar, a saída do ar faz com que nossas cordas vocais vibrem em tonações diferentes. Então, diferente das tonações, dos tons que nós vibramos, nós conseguimos produzir palavras junto com a nossa boca e graças à nossa língua e nossos lábios conseguimos vocalizar e articular palavras. Tranquilo? Então vamos lá. Professor, como é que o ar entra e sai dos nossos pulmões? Se estivéssemos em aula presencial, eu ia mostrar para vocês na prática. Eu não ia abrir um corpo, obviamente, eu não ia abrir um corpo, mas ia pegar e com simples balões eu ia conseguir mostrar para vocês como os pulmões eles se enchem e esvaziam. Através de dois processos. O primeiro é a inspiração, que é a entrada de ar por os pulmões, e a expiração, que é a saída de ar dos pulmões. Tranquilo? Como isso ocorre? Principalmente por causa dessa coisinha vermelha que está aqui na ilustração, chamada diafragma. O diafragma é um músculo que está abaixo dos nossos pulmões e que ele faz o processo de apertar e folgar os pulmões. Para que isso, professor? Se você já pegou uma bexiga e apertou ela, viu o ar saindo, né? Nada mais é do que o processo de expiração, ou seja, a saída do ar dos nossos pulmões. Ó. Esse processo aqui. Ó. Aí agora ela está apertando e os pulmões estão saindo ar. Ela folga e os pulmões ele abrem e inflam de ar. Esse processo é possível graças à diferença de pressão. Diferença de pressão por quê? Porque quando o diafragma ele relaxa, os pulmões eles relaxam também e a pressão diminui aqui dentro dos pulmões. A pressão diminuindo, o ar ele entra dentro dos pulmões porque a pressão fora do nosso corpo está maior e a tendência é o ar entrar dentro dos nossos pulmões. Tranquilo? Então, pequenos, a aula de hoje é isso. Por enquanto é isso. Então, espero que vocês tenham anotado. Espero que vocês estejam realizando os exercícios, porque isso conta muito. E participem das aulas. Sejam ativos no grupo. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Eu estou lá no grupo justamente para responder perguntas. E obedeçam com rigor as regras do grupo. Principalmente em aula de ciência. Vocês têm lá as regras para enviar atividade, hora para fazer atividade, hora para assistir aula. Tem hora para cada coisa. Respeitem isso, porque eu sou muito rigoroso quanto a isso. Tranquilo? Então vamos continuar a nossa aula.